Olá, moçada, tudo bem com vocês? Meninada aí do sexto ano, bora lá aprender um pouquinho sobre a Grécia Antiga, tá? Vamos aprender um pouquinho sobre a Grécia Antiga. A Grécia Antiga é muito importante para nós, por quê? Porque ela nos deixa grandes legados ao Ocidente. Por exemplo, a democracia, a filosofia, as Olimpíadas, questão das culturas e muita coisa mais, né? Quando nós falamos de Grécia Antiga, vocês logo já vão pensar lá no Monte Olimpo, com os deuses que moravam no monte, lá aqueles deuses cheios de poderes, aquelas coisas todas. Isso existiu? Existiu, mas isso é bem ficção, né? Nós vamos falar das coisas que realmente importam para nós e que ainda fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, as duas cidades que geralmente é falada muito na história, são as cidades de Atena e de Esparta. Por quê? Eram cidades que trabalhavam juntas, às vezes brigavam, e eram cidades que eram totalmente diferentes uma da outra, né? Por quê? A democracia vai nascer em Atenas, porque Atenas valorizava muito a questão da educação, a questão dos seus guerreiros. Lá tinha guerreiros, tinha a questão deles aprenderem a falar, deles aprenderem a discursar, né? Então a democracia vai nascer em praça pública. Lá existia a verdadeira democracia, a democracia em que os cidadãos discutiam em praça pública, né? Vocês vão ouvir aí falar muito de Sócrates, de Aristóteles, de Tales de Mileto, de muitos filósofos que trabalhavam com a questão da fala, né? Eles tinham muito prazer em falar bem, em conversar bem, em falar as questões, as coisas muito certas. Mas não eram todas as pessoas que podiam participar dessa política, dessa democracia. Era somente os cidadãos gregos, né? Era somente os cidadãos gregos é quem podia participar dessa democracia, das decisões das cidades, tá bom? Aqueles que não participavam, por exemplo, eles tinham uma punição, e essa punição era chamada de ostracismo. O que é ostracismo? Era expulsão de Atenas por um período de 10 anos. Essa pessoa era considerada uma punição grave. A pessoa era expulsa, não podia levar nada e não podia ir com ninguém, né? Então, era o chamado ostracismo, né? A pessoa ser, por 10 anos, ela era deixada de lado. Na cidade de Atenas, os cidadãos eram os eupátridas. Quem que eram esses eupátridas? Essa palavra eupátrida significa bem-nascidos, nascidos de famílias nobres, né? Então, esses eram os cidadãos. E aí tinha lá escravos, tinham outras pessoas, deixa aqui, ó, o cidadão ateniense, né, que era o adulto maior de 21 anos e filho de pai e mãe atenienses, que eram os eupátridas. Os metecos eram aquelas pessoas que moravam em Atenas, mas não era de Atenas, pagavam imposto, mas não podiam participar das decisões políticas. E os escravos, que era a maioria, né? A maioria dos escravos eram estrangeiros derrotados em guerras e vendidos para os moradores atenienses. E as mulheres em Atenas? As mulheres atenienses estavam excluídas das cidadanias. As mulheres atenas não eram consideradas cidadãs, né? E todos os cargos políticos da polis, o que é polis? Polis é uma cidade-estado. Uma cidade-estado é uma cidade que tem governo próprio, tá? Governo próprio. Não tem essa divisão que nós temos, igual que Estado, União, né? Ela tinha o seu governo próprio da própria cidade, eles decidiam tudo. E eles eram exercidos por esses cidadãos, que eu disse para vocês, sempre masculinos. Então, a mulher, né? A mulher é uma figura desvalorizada na Grécia Antiga. Ela vai ser um pouquinho mais valorizada em Roma, mas na Grécia Antiga era desvalorizada. Não participava das reuniões. Então, prevalecia então o ideal de que as mulheres deveriam é, cuidar apenas do espaço familiar, né, sobre a autoridade do pai ou do marido.
Então, essa democracia não era tão democracia assim, né? Então, e aí, e na cidade de Esparta? A cidade de Esparta era governada por um grupo chamado de Jerusa. A cidade de Esparta também era uma cidade estado, todas as cidades gregas cidade-estado, né? Então, ela era governada por esse conselho, que era chamado de Jerusa, composto por 28 cidadãos acima de 60 anos, tá? A Jerusa, então, ela podia julgar leis, crimes e tudo mais, e dar os seus pareceres, né? Então, a cidade de Esparta tinha um governo oligárquico, não era um governo democrático igual era em Atenas, né? Então, portanto, era uma oligarquia, um grupo de pessoas, esses da Jerusa, que governava a cidade de Esparta. E a cidade de Esparta era uma cidade guerreira, uma cidade que valorizava mais a guerra. Atenas valorizava a guerra? Sim, valorizava, mas a moçadinha lá estudava, né, os meninos. Quando nós estamos falando das duas cidades, nós estamos falando dos meninos porque as mulheres eram só para cuidar de casa, casamento, obedecer o marido e procriar, né, ter filhos. E quando tinha filhas, mulheres também não era muito valorizados, né? Então, a divisão social de Esparta era os esparciatas, que eram os cidadãos descendentes dos fundadores das cidades, que dedicavam a sua vida ao Estado, ao exército e à administração pública. Os periecos, né? Os periecos eram como os metecos lá em Atenas. Eles eram livres, como os esparciatas, mas não tinham direitos políticos e tinham que pagar impostos, né? E os hilotas. Quem que eram os hilotas? Os hilotas eram obrigados pelos esparciatas a trabalhar em nome do Estado, né? E cultivar terras durante toda a sua vida. Então, quer dizer, eles não eram escravos, mas eram presos à terra, presos à cidade, não podiam sair de lá, não podiam decidir e não podiam fazer nada, né? Então, vou falar um pouquinho só da educação lá da educação, que vocês já viram que a educação lá em Atenas era muito mais valorizada do que Esparta, né? Esparta valorizava mais a guerra, Esparta educava para a guerra, enquanto Atenas educava para a filosofia e coisa e tal. Quando nós falamos de democracia, nós falamos é, que houve uma época em que no Brasil, por exemplo, nós não tínhamos como eleger nossos presidentes, nossos representantes políticos. Agora nós temos. Então, isso é uma democracia, o valor do nosso voto, como é importante o valor do nosso voto, como nós precisamos votar e eleger aquelas pessoas que vão liderar, que vão governar nosso país. Então, isso é muito importante, nós temos que pensar bastante quando nós vamos fazer. Por exemplo, nós temos 3 poderes no Brasil: executivo, legislativo e judiciário. Isso tudo veio lá com o nascimento da democracia, que foi feita algumas mudanças, e veio lá da Grécia para cá. Então, o executivo, presidente da República, governadores e prefeitos. Legislativo, Congresso Nacional, né, que são senadores e deputados federais, Assembleia Legislativa, que são os deputados estaduais nos estados, e câmaras municipais, que são os vereadores nas nossas cidades. E o judiciário é o STF, Superior Tribunal Federal, em Brasília, e as varas cíveis, os desembargadores nos estados e em nossas cidades, né? Então, é assim que funciona a democracia aqui no Brasil. Se você tiver mais alguma curiosidade sobre esse assunto, pergunte para o seu professor, leia nessas páginas que eu falei aí da 114 até a 121 do seu livro didático, que tem uma explicação muito legal. Então, a Grécia Antiga, gente, é tudo de bom. Até hoje eles valorizam. Eles eram politeístas, tá? Eles acreditavam em vários deuses. Não sei se isso hoje ainda
Provavelmente deve ter pessoas lá que acreditam ainda nesses deuses, né? Tem aquela mitologia grega, aquelas coisas dos Zeus, né? Daqueles deuses poderosos que viviam lá no Monte Olympus. Tudo é mítico, é mito, mas existiu sim na antiga Grécia. E a Grécia é um berço da civilização, um berço da cultura para todos nós, para Roma, para o Ocidente. Então, por isso é importante nós estudarmos sobre a Grécia Antiga, né? E foi lá na Grécia Antiga também que nasceu as Olimpíadas. Daqui a pouco nós vamos ter as Olimpíadas do Japão, né? Nasceu as Olimpíadas na cidade de Olímpia. Então, eles valorizavam essa questão do esporte e muita coisa. Então, nós temos muito que aprender com a antiga Grécia, tá bom? E com a Grécia atual. Qualquer dúvida, pergunte ao seu professor, fale com seu professor e leia bastante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, responda às atividades aí propostas e não esqueça, ó, tirar uma fotinha e mandar falar presente para o seu professor, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.